Olá, eu sou Verônica Machado, terapeuta sistêmica, eu sou certificada em Enneagrama Master pela SBE e também sou mentora da SBE. E hoje venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre o raio 7 no instinto sexual. Então, para começar essa conversa, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que significa essa potência, dessa força primordial da natureza, que é o instinto sexual. Essa força está localizada aqui no nosso segundo chakra, 3 dedos aqui abaixo do umbigo, que traz uma potência de criação, de geração de novas vidas, de novos projetos, de novas possibilidades e de conexão. Então essa força é a força da ação, é a força do movimento, é uma força que nos impulsiona o movimento. E em alguns momentos da vida, quando nós sentimos essa força muito grande, a gente sente até o abdômen indo para frente, uma força de impulsão. Anda, caminha, vai, faz, age. Isso acontece, é uma sensação corporal, né? Essa força é uma força de impulsividade. É uma força de criação, é uma força de movimento que nos coloca em movimento o tempo inteiro. É uma força também da competitividade, é uma força também da criação e da destruição. Tamanho a sua potência. Quando esse instinto ele é dominante, ele leva a essa ação exacerbada, né? Um agir, um movimento que acaba sendo aquele movimento sem pensar. Simplesmente é uma força que nos domina e quando a gente viu, já fez, já foi, já agiu, já deixou aquilo de lado e já começou algo novo. Então ela tem uma impulsividade muito grande, que em desequilíbrio ela pode levar inclusive a ações inconsequentes, a ações impensadas, nos colocando inclusive em risco. Né, por ter um ímpeto de ação tão grande que não se calcula efetivamente a consequência daquela atitude, porque simplesmente entrou naquele modus operandi de fazer e de ir e de seguir o impulso de uma nova ação, de uma ação desbravadora, uma ação exploratória, uma ação que nos coloca nesse movimento frenético do agir. O raio 7 é da tríade mental. Né? A tríade mental tem como uma emoção dentro dessa tríade o medo, e o raio 7, né, ele externaliza esse medo por meio de ações que busquem o novo. Então, para não olhar para essa dor, para não olhar, né, para as dores que foram vividas na primeira infância, por exemplo, ele acaba criando uma paixão pela gula. Então é um coração em gula, é um coração faminto, é um coração que está em busca o tempo inteiro de se proporcionar novas experiências e prazeres. Porque se colocando em movimento e buscando por prazer o tempo inteiro, é uma forma de não olhar para essas dores e para esse medo de olhar para essas dores. Né? Então se afasta disso, se colocando freneticamente em movimento. E como é o raio 7 no subtipo sexual? O raio 7 no subtipo sexual, ele é o mais carismático de todos. Ele é falante, ele tem uma presença marcante, né? E ele se comunica nessa energia, muitas vezes, do 1 a 1. A energia sexual leva à tendência da conexão. Então, quando um raio 7, por exemplo, do instinto sexual, chega num ambiente, ele rapidamente fareja qual a outra pessoa do instinto sexual que também está ali. E rapidamente há uma conexão, né? Há uma necessidade de fusão com essa energia que essa outra pessoa que também é do instinto sexual exala, né? Porque é uma energia que está tão presente que ela simplesmente exala, sem que a gente às vezes nem se dê conta e nem perceba isso. Então o 7 no instinto sexual, o que ele vai fazer? Ele está ávido por novidades,
por prazeres, por novos prazeres, seja a leitura de um novo livro, seja a descoberta de um novo lugar que tem a potência de ser um lugar a ser conhecido, né, numa nova viagem, bem como de um novo projeto ou de uma nova relação, de uma nova conexão. Então a conexão com o prazer se dá desde uma nova iguaria, de uma nova comida a ser experimentada, a um novo lugar a ser conhecido e explorado. E isso acontece num movimento bastante frenético, né, de buscar isso o tempo inteiro. É uma gula por esse prazer e por essa conexão com a energia que esse prazer proporciona. E aí, quando esse instinto dominante ele está desequilibrado, tem que tomar muito cuidado, porque alguns projetos, por exemplo, começam e não terminam. Então, a atenção e a conexão, quando ela começa a perder um pouco do interesse, ou seja, daquele frisson daquele novo, daquela busca por aquela sensação nova, aquilo deixa de ser novo e começa a entrar, entre aspas, numa certa rotina, quase numa repetição do que aquela conexão pode trazer, o sexo sexual acaba deixando aquilo de lado e buscando novamente uma outra conexão, uma outra possibilidade de viver essa sensação no corpo dessa busca pelo novo e do que esse prazer proporciona. Então há uma retroalimentação o tempo inteiro de ações prazerosas, seja no âmbito das relações, no âmbito dos projetos. Então começa um projeto, não termina, mas já absolutamente começa outro projeto, imediatamente começa outro projeto. Então são movimentos que conectam aquela atenção naquele momento. Então a busca por um novo livro, conhecer um novo lugar, experimentar uma nova comida, são prazeres que mantém esse frescor, essa vivacidade interna. Então, por exemplo, a pessoa está conectada aqui, né? Conversando, essa conversa está interessante. E aí daqui a pouco alguém fala alguma coisa do outro lado da sala. O sexo sexual, ele simplesmente vai olhar para aquilo e se aquilo for mais interessante do que essa conexão que esteja acontecendo aqui nesse momento, o sexo simplesmente volta a sua atenção para aquilo que está chamando uma nova conexão, uma nova possibilidade de conhecer, né, uma nova experiência que lhe proporcione prazer. Então essa busca incessante pelo prazer é um tom do sete no instinto sexual. E aí como é que a gente olha para isso, né? Quando a gente sente que essa força, essa energia, ela nos domina e quando a gente viu, a gente nem se deu conta que de repente deixou alguém falando sozinho. Deixou aquela pessoa ali porque aquela outra pessoa ou aquela outra conversa era muito mais interessante, chamava muito mais atenção e proporcionaria uma sensação de muito mais prazer do que o que estava acontecendo antes, né? Então, quer dizer, esse movimento de busca pela nova conexão acaba desconectando do que já havia sido conectado. Então é um cuidado, né, de se observar e sentir em que área da sua vida você vem sentindo a busca incessante por novas conexões, por novos prazeres, né? E é interessante que o 7, por ser muito mental, né, é da tríade do centro intelectual, do centro mental, de energia, ele acaba entrando num lugar de fantasiar o tempo inteiro essas novas possibilidades. Então há dentro da sua mente uma conexão que fica buscando essas novas possibilidades o tempo inteiro. Então são pessoas que têm ideias fantásticas o tempo inteiro. É um grande vendedor de ideias. Tem sempre uma nova possibilidade, olhando a vida com muito otimismo, olhando a vida de uma forma que esse prazer vai retroalimentando o otimismo e até chegando numa euforia, que é diferente da sensação
de uma alegria. A euforia é essa exacerbação dessa alegria que inclusive traz para o corpo físico uma excitação. E isso combina especialmente com o instinto sexual, que já é uma energia que nos mobiliza no corpo de uma maneira estonteante às vezes, né? Embora eu seja do raio 8, eu tenho uma asa 7 muito forte e também o meu instinto dominante é o instinto sexual. Então eu percebo claramente no meu corpo como eu me identifico com essa busca pelo novo, pelo prazer, por essa curiosidade, por esse faro do que pode me trazer prazer naquele momento. E aí, com essa busca, que é uma busca incessante, eu costumo experimentar algumas vezes dificuldade de foco, dificuldade de atenção, dificuldade de focar, porque tem sempre alguma outra possibilidade que me chama a atenção. E que também, por um outro lado, pode me levar a um foco exacerbado em algumas ações, em algumas conexões que me geram um profundo prazer. Então a produção, por exemplo, de um trabalho que esteja me proporcionando um prazer intenso no corpo, né? Aquela sensação de eu quero mais, eu quero estudar mais isso, eu quero aprender mais isso, e isso leva aquilo outro, e aquilo se compõe. Então eu sou capaz de ficar horas a fio fazendo algo que me dê essa sensação prazerosa, essa gula, essa vontade incessante. É como se fosse trazer para dentro, colocar para dentro algo que preenchesse um vazio interno, para não lidar com algumas dores, para não olhar efetivamente para algumas emoções e sensações, memórias, condicionamentos e comportamentos que me fazem sentir dor. E essa energia sexual exacerbada contribui para esse movimento, né? Quando ela é dominante, esse movimento, então o instinto sexual captura essa gula do raio 7 e coloca essa gula para agir em prol dessa necessidade do novo, dessa necessidade de criação. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, é um somatório que acaba trazendo uma pessoa neófila, o compulsivo pelo novo, o compulsivo por novas experiências, por experimentar esportes radicais, por exemplo, né? Voar de asa delta, saltar de asa delta, parapente, escaladas, né? Por esportes, nesse sentido do esporte radical, que leva a um desafio. E aquilo causa uma adrenalina gigante, por estar na iminência daquele risco, por estar na iminência de, efetivamente, você não sabe aquilo que vai acontecer, mas você tem certeza daquela sensação que está tomando o corpo, que é um prazer gigante de se aventurar, de desbravar novos lugares. Como uma viagem que você chega num novo lugar, naquele novo espaço e vai sentindo aquele cheiro, aquele perfume, aqueles sabores. A visão se abre para novas cores, para novas possibilidades de enxergar uma flor, uma paisagem, um novo mergulho num mar ainda não explorado, num rio, numa cachoeira. Então todas essas conexões que trazem esse novo proporcionam para o 7, né, no instinto sexual, um prazer gigante. E ele fica procurando se retroalimentar disso o tempo inteiro. E aí como é que a gente pode, né, olhar para isso e, tipo assim, será que eu preciso o tempo inteiro dessa mobilização? Quem sabe poderia ser uma nova possibilidade eu voltar para dentro e aquietar um pouquinho, voltar para o corpo e sentir essa sensação, né, dessa busca, desse ímpeto e simplesmente ficar com isso, sentir isso no corpo e experimentar o que é ficar consigo mesmo, sentindo essa pulsão e aí podendo escolher com um pouco mais de sobriedade efetivamente aonde focar essa energia, aonde focar essa conexão e
transformar isso e trazer para isso esse movimento da ação, da criação desse novo. Então, meditações ativas para colocar o corpo em movimento e depois voltar, né, sentar ou deitar e se conectar com a respiração, acalmando a mente e sentindo a presença no corpo, podem ser algumas possibilidades interessantes para sentir em que área do corpo e em que área da vida há essa pulsão de busca pelo novo. Mas o mais importante disso tudo é você se auto-observar, olhar para você e sentir você. Sair um pouco do cabeção, né, criando novas possibilidades e uma agenda intensa de fazer e olhar para esse fazer com um pouco mais de amorosidade por você mesmo e se perguntar, será que eu preciso disso nesse momento aqui e agora? Ou quem sabe eu posso experimentar o prazer de estar comigo mesmo, de olhar para mim e sentir essa energia no meu corpo. Quem sabe isso pode ser uma nova possibilidade extremamente prazerosa de começar a se conectar para dentro, olhar para dentro, ao invés de ficar só nesse movimento para fora o tempo inteiro, porque essa energia também está dentro. Então, quando a gente consegue sintonizar essa energia de uma maneira mais estratégica, mais presente, ela tem muito mais a nos dar, de uma maneira leve, tranquila e equilibrada. Tá bom? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. E se tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, entre em contato conosco. Muita gratidão, um beijo no seu coração. Namastê.